Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religiões, esse tema assim tão interessante, tão importante. Posso começar afirmando para você que as religiões, elas estão associadas a elementos espirituais, pessoais e sociais. Portanto, trata-se de um fenômeno que aparece em todas as culturas, desde a pré-história até os dias atuais. Nós vamos aqui apresentar evidências que comprovam que o ser humano busca por um objetivo espiritual em sua vida. Então vamos tentar responder uma pergunta simples aqui. O que é religião? Bom, a partir da etimologia da palavra, do seu original que vem do latim, religião significa religio ou religare, trazendo a ideia de prática religiosa, cerimônia, o ato de cultuar, a necessidade de estar revendo, revisitando ou reconectando algo a outro alguém, né? No caso aqui o ser humano ao ser divino. Então, como nós podemos ver, é como se fosse uma necessidade vital, natural do ser humano estar se aproximando de Deus. Trata-se de algo que precisa estar presente na vida de alguém para que ela possa, enfim, ver sentido na sua existência. E Blaise Pascal, um físico, filósofo, matemático e teólogo francês que viveu entre os anos de 1623 a 1662, ele dizia algo assim muito interessante: há um vazio no formato de Deus no coração do ser humano. Então a gente pode ver aí que desde os primeiros registros a gente vai poder ver na pré-história que o ser humano ele está buscando se conectar com Deus para preencher esse espaço, tendo em vista uma necessidade pessoal dele de preencher o seu interior. Então vamos ver aqui algumas pinturas do período paleolítico. Então, como você pode perceber, o homem, a mulher, o ser humano, enfim, desde o início da sua existência, ele através de pinturas em cavernas, a gente pode perceber que ele tinha uma necessidade de estar registrando a sua história, os seus acontecimentos. E desde o período paleolítico, e em grande parte da história humana, a religião, ela sofreu esses registros, ela teve esses registros através dessas pessoas que viveram, né? E a gente pode perceber aí que elas registram coisas relacionadas ao seu tempo, às estações do ano, a vida, a morte, a vida após a morte, a criação, a estrutura do cosmos, né? Tudo que existia, enfim, ele está ali registrando através dessas pinturas. E a gente pode ver então que há aqui uma comprovação que o ser humano ele poderia sim estar ali registrando. E como nós vamos ver, através de uma prática antiga, o ser humano ele comprova que sim, ele tem interesse e ele tem esse instinto de estar querendo saber da vida após a morte. E a gente pode ver aqui através do sepultamento, que é uma prática muito antiga, que demonstra essa preocupação, esse interesse, né? Então aqui um indício antigo de uma prática relacionada à religião que existe até hoje, né? A questão do sepultamento, onde homens e mulheres pré-históricos, eles tinham esse entendimento já, certo? Então a prática do sepultamento já revela essa preocupação com essa vida após a morte. Isso fica evidente aqui. Então, como nós podemos perceber, a religião ela é a expressão do ser humano que demonstra a sua necessidade de se conectar com o transcendente. A religião ela atendia grande parte da necessidade dos primeiros povos. E com o passar dos anos, as várias civilizações que existiam, elas foram se desenvolvendo. E a partir da sua cultura, nós vimos as suas crenças, os seus rituais e os seus deuses. E essas práticas, quando compartilhadas pelos membros da comunidade, ajudaram a consolidar os grupos sociais
e a reforçar essas hierarquias, identificando uma identidade coletiva, no sentido de perceber a existência dessa comunidade. Quando as sociedades se tornaram mais complexas, esse sistema de crenças foram evoluindo e a religião ela passou a ser usada cada vez mais como uma ferramenta entre os povos, né? Pessoas que passaram a usar das conquistas militares para formar os seus reinados e impérios que tinham seus deuses e seus sacerdotes. Então, cada povo tinha um Deus diferente. Surge então aí o Deus pessoal. Então, ao longo dos séculos, a gente vai perceber que as pessoas chegaram até a desafiar ou serem desafiadas por suas posições, uma vez que elas eram contrariadas na sua fé, e elas podendo vir até sofrer perseguições e morte por defender o seu direito de cultuar ao seu Deus. Até hoje, no mundo que nós estamos, né, em meio a esse mundo materialista, a gente pode perceber que mais de 3/4 da população mundial admite possuir algum tipo de credo, algum tipo de crença, ou de um deus, ou em vários deuses, certo? Um outro fator também que a gente pode ver de cada religião são as suas cerimônias religiosas. Com a revolução que a gente percebe aí, né, que as religiões elas foram evoluindo, nós podemos perceber que essas cerimônias religiosas tornaram-se cada vez mais sofisticadas e muitos elementos das primeiras religiões permanecem presentes até hoje. Então, essas religiões elas foram adaptadas, antigos credos foram absorvidos pelas religiões das sociedades e novos credos surgiram com diferentes regras e rituais. Mas algo permanece fixo, segundo Homero, que é um poeta da Grécia Antiga. Veja o que ele diz: todo ser humano tem necessidade de Deus. Então a gente vai ver que alguns rituais, algumas cerimônias, elas foram mudando, mas isso permaneceu fixo. Todo ser humano, através dessas práticas, demonstram uma necessidade de estar se ligando em Deus. É como se fosse algo vital para a vida dele. É como se fosse algo que fizesse parte dele, como o ar que nós respiramos, como a água que nós bebemos, o alimento que nós comemos. Faz parte da natureza do ser humano essa necessidade vital de estar se ligando a Deus. É como se a criação tivesse necessidade de estar conectada ao seu Criador. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a religião mais antiga? Bom, é difícil nós precisarmos o momento em que muitas religiões começaram, certo? Mas eu posso te dizer que, através das suas raízes pré-históricas, a gente vai conseguir identificar que a religião mais antiga existente é o hinduísmo. Por quê? Porque as suas raízes elas estão ali alicerçadas ou fincadas no subcontinente indiano. E elas seguem escritos Vedas que são muito antigos, do século 13 a.C. Então a gente pode perceber aí que o hinduísmo é sim a religião mais antiga que existe. E dessa religião vieram outras, que assim como o hinduísmo, são pluralistas, ou seja, tem mais de um Deus. Vamos ver aqui então o jainismo, o budismo e o sikhismo. Enquanto isso, outras religiões foram surgindo no Oriente. Na China, a partir do século 12 a.C., as dinastias chinesas estabeleceram seus estados, seus impérios, onde foram surgindo as suas religiões populares a partir dos seus ancestrais, que mais tarde foram sendo incorporadas nos sistemas de crenças, né? No caso, o taoísmo e o confucionismo. Ok? Bem, no Mediterrâneo Oriental, a gente vai ver que algumas religiões foram surgindo no Egito, na Grécia e em Roma. E cada uma desses lugares foram desenvolvendo as suas mitologias. As religiões que foram surgindo foram se desenvolvendo. Mais para o leste, na Pérsia, a gente, onde hoje é a Síria e o Iraque, a gente vai ver que surge a primeira religião monoteísta, que no caso
é aquela que possui só um Deus, seria então o zoroastrismo. Em Israel surge então o judaísmo e ali nas proximidades, em Jerusalém, o cristianismo e no Oriente Médio, o islamismo. Essas últimas três religiões que eu falei aqui para você, elas são abraâmicas e monoteístas. Elas são ligadas, certo? E por estarem interligadas ao mesmo Deus, elas aparentemente parecem co-irmãs, mas elas têm algumas diferenças. Como, por exemplo, os judeus, eles têm como seu líder maior Moisés, certo? Os cristãos, eles acreditam em Jesus Cristo como sendo filho de Deus. E os islâmicos têm Maomé como seu líder. Então a gente pode perceber aí que mesmo tendo o mesmo Deus, elas apresentam algumas particularidades. Atualmente, algumas religiões novas surgiram no século XIX e XX, mas com características evidentes de credos anteriores. As religiões do mundo moderno, elas continuam a evoluir junto com o avanço da sociedade, mesmo com certa relutância e algumas ramificações. Bem, a história humana, então, testemunhou a ascensão e a queda de inúmeras religiões, cada uma com seus próprios credos, rituais e mitologias. Então, algumas religiões, elas, por exemplo, têm uma série de deuses, né? Enquanto que outras, em especial as mais modernas, elas são monoteístas. E existem grandes diferenças de opiniões entre as religiões no que se refere à vida após a morte. Então, cada uma delas tem uma crença, tem uma particularidade, certo? Mas a gente pode perceber aí que elas têm as suas características, certo? Cada uma delas tem as suas crenças, algumas conflitantes e contraditórias entre si. Mas é preciso entender que cada um tem a sua crença e a gente tem que respeitar. Não há sentido em disfarçar o fato de que nossas necessidades religiosas são mais profundas. Não teremos paz enquanto elas não forem atendidas. Isso quem disse foi Isaac Hecker, um padre católico. Bem, com esse pensamento, a gente encerra a aula de hoje e nós queremos aqui estar levando você a esse entendimento. Existem diversas religiões e que têm diversas crenças diferentes, diversos rituais e que cada uma delas segue aquilo que entende ser o correto. E nós precisamos ter o entendimento que, assim como nós queremos ser respeitados, nós devemos respeitar o entendimento do outro. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre vida, sobre morte, sobre vida após a morte, religiosidade, essas coisas assim que eu acho que são muito interessantes e que com certeza promete. Então, até a próxima aula, galerinha. Tchauzinho.